Olá, existem diversas formas de abordar o conceito de livre-arbítrio, de forma moral, psicológica, filosófica e algumas mais. Entretanto, eu vou abordar o livre-arbítrio na perspectiva do futuro de cada ser humano, e da humanidade como um todo. Estaria o futuro de alguém já previamente determinado? Como pode existir livre-arbítrio se o passado e o futuro já existem? O tempo é uma entidade sobrenatural e admirável. Como é possível eu existir no passado e no futuro ao mesmo tempo? A todo momento, somos carregados pelas oscilações do espaço-tempo. O tempo e o espaço são entidades eternas, absolutas e infinitas. A matéria não pode escapar de seu destino. Então como poderia você fugir? Seu livre-arbítrio é uma ilusão. O livre-arbítrio da matéria e dos animais podem ser guiados por entidades quânticas e pelos desejos. Entidades quânticas vibram no espaço-tempo, acessando dimensões por meio de vibrações no espaço e no tempo. Falando por experiência própria, eu sei que o futuro de alguém pode ser alterado, mas analisando as implicações deste acontecimento é quase inacreditável o que tal fato poderia causar no mundo. Uma pessoa que deveria estar morta, está viva. Uma só pessoa mudaria direta e indiretamente o futuro do mundo inteiro. Contudo, o futuro seria alterado a todo momento ou ele de certa forma se manteria concreto. É uma questão complicada para nós animais compreender. A mente universal, que é Deus, consegue compreender o futuro há milênios à frente. E assim, ele pode alterar o tempo, e o futuro se manter compreensível. Realmente são entidades atemporais. Sendo assim, não existe livre-arbítrio para você no tempo. Seu livre-arbítrio se restringe à boa vontade das entidades superiores, que podem cortar seu fio do destino quando quiserem. Minha visão do livre-arbítrio é bem clara: o planeta Terra não passa de um laboratório, onde as pessoas nascem, crescem, se reproduzem, e morrem pensando que ninguém as estudam e as observam. Portanto, esse é o livre-arbítrio do ser humano, apenas a sensação de fazer escolhas como se não tivesse ninguém os observando. Existem pessoas com o caráter ideal para cumprir o propósito de manter o livre-arbítrio do mundo guiado. Se eles possuem livre-arbítrio ou se é justo, só Deus sabe. Uma coisa é certa e não mudará: o planeta Terra será destruído por um apocalipse nuclear. Esse é o destino, esse futuro não será alterado, você verá o que seus avós não viram. Nesse período, em sua tentativa de escapar do apocalipse nuclear, procure o que seja mais confortável para você. Talvez não haverá necessidade de viajar por longas distâncias, como Jesus Cristo disse: logo após o apocalipse nuclear, virá o fim. Então, o apocalipse nuclear pode durar menos de um mês. O Ocidente deve pagar pelos seus pecados, pois tirou a liberdade do Oriente através de sanções. A liberdade dos indivíduos gera um capitalismo saudável, e o capitalismo saudável gera prosperidade. O capitalismo é uma mão invisível que dá às pessoas o que elas precisam. Se alguém for contra o capitalismo, será contra a felicidade e o avanço tecnológico. O acesso a armas nucleares deveria ser universal. O Ocidente demonstrou sua covardia ao impedir que seus inimigos tivessem armas nucleares. A maior arma que o Ocidente deveria utilizar contra as ditaduras deveria ser o capitalismo, pois o capitalismo abre mentes e muda uma população, e é pouco provável um ditador estar disposto a perder seu trono através de uma guerra nuclear, quando seu reino tem prosperidade. Porém, em uma guerra eu defendo o lado que possui mais liberdade. Desejo que a Europa democrática subjugue o Oriente Médio e as ditaduras. A democracia deve ser escrita na mente de cada indivíduo de forma cultural, utilizando a liberdade como fundamento, pois todos os seres procuram por liberdade. A sociedade e a economia devem ser livres, pois regulam a si próprias. O Banco Central não deve regular os juros, deixando que o mercado o regule com o tempo. As únicas atribuições do Estado devem se limitar à infraestrutura, à educação, à segurança, ao bem-estar animal e à saúde, sem a criação de empresas ou a contratação de empréstimos para o cumprimento dessas funções. O Estado deve ser mínimo e as leis devem sempre visar a liberdade da sociedade e economia. Os impostos devem ser recolhidos para serem utilizados 100% na cidade em que foram recolhidos. Apenas os prefeitos terão autoridade para criar e extinguir impostos. Os representantes estadual e nacional receberão apoio e salários provenientes de uma porcentagem arrecadada por cada cidade.
O salário dos representantes nacional, estadual e municipal não poderá exceder em mais de 7 vezes a média salarial de sua área de abrangência. Os 17 artigos dos direitos do homem e do cidadão devem ser a base para a sociedade. A previdência, a pensão e o auxílio-doença devem ser privados e de responsabilidade de cada um, incluindo representantes públicos. As leis devem ser criadas pelo prefeito e sancionadas por meio de plebiscito. Os representantes municipais, estaduais e nacionais devem ter um mandato de 7 anos. O serviço público deve ser acessível a todos, inclusive a estrangeiros. O cidadão tem direito à autodefesa. A sociedade deve ser baseada em contratos e na livre concorrência. Todos devem contribuir com a mesma porcentagem de impostos, sem penalizar os mais afortunados. A sociedade deve ser orientada, e não proibida, quanto ao uso de drogas, bolhas econômicas, monopólios e demais excessos. O homem e a mulher são deuses de seus próprios corpos, podendo gerar e destruir a vida que provém de dentro de si, com a liberdade de fazer viver e destruir quem os violar mediante invasão física violenta. As famílias precisam tomar conhecimento da autodefesa, famílias armadas são essenciais para a manutenção da democracia, e, só assim o governo respeitará os cidadãos na cobrança dos impostos. E uma vizinhança armada é essencial para impedir o surgimento de poderes paralelos. Poderes paralelos que tentam controlar a liberdade de ir e vir, e a liberdade de comprar e vender. A criminalidade floresce onde falta liberdade. É dever das famílias ajudar a polícia na manutenção da sua segurança. As ditaduras caem quando o povo amadurece e descobre o que é liberdade. Uma nação sem o conhecimento da liberdade será o que é. Não é por força nem por violência, pois, mesmo que a filosofia mostre a liberdade, eles lutarão contra a liberdade, pois não compreendem a liberdade. Não é por força nem por violência, mas eu desejo que cada persa, árabe, ocidental e asiático contemple minha bandeira e aceite minha filosofia iluminista, contemple o ser supremo emanado do futuro para o passado, me contemple derrubar montanhas e aplanar a terra. Não existe outro destino para este mundo, o apocalipse nuclear é inevitável, mas o mundo livre será vingado. Abordando o livre-arbítrio de forma moral, eu acredito que nenhum ser possui livre-arbítrio. Porque todos os seres são controlados pelos desejos. São livres para fazer o que querem, mas não para deixar de querer o que querem. Acredito que as guerras, destruições e sofrimentos sempre vão existir, pois cada ser possui suas guerras internas, o que acaba contaminando o exterior, levando multidões ao conflito. Até entre os celestiais que possuíam tudo, a guerra foi inevitável. Tudo por culpa dos desejos. Nesse caos de guerra e mais guerra, os animais inocentes são os que mais sofrem, pois não têm capacidade para fugir. A inteligência do cosmo em fazer os humanos passar pela experiência animal é excelente para que respeitem a vida animal, e possam ser mais humildes. Eu desejo que o ser humano fique louco, que estremeçam diante da grande contemplação, eu desejo que os redemoinhos de fogo percorram a terra, que a terra trema e o céu pegue fogo.